Episódio 1. História do futebol. Tudo começou em 1863, conforme registrado e reconhecido pela FIFA, onde esse foi o início desse esporte. Lateral, cobrado para Rivelino, cruzou para Pelé, cabeceou, gol! Mas espera lá, Vinícius. Como isso começou? Foi realmente em 1863? Na verdade, muita gente agora vai parar e pensar que o futebol nasceu a partir do momento em que o clube do coração dele foi fundado. Porém, todos sabem que na verdade não é bem assim. Devido aos registros, é muito difícil afirmar que o futebol nasceu em 1863. Porém, antes da sua formalização e popularização na Inglaterra, o futebol era praticado de maneira mais informal e variada em diferentes culturas ao longo da história. Existem registros de jogos e atividades que envolviam o uso dos pés e uma bola em civilizações antigas, antes mesmo de haver um esporte estruturado como o futebol moderno. Algumas dessas práticas de jogos semelhantes ao futebol em civilizações antigas incluem jogos com bola na antiguidade. Em várias civilizações antigas, como a Grécia Antiga, Roma Antiga, China, Japão e América Central, existiam jogos que envolviam o uso dos pés e uma bola. Esses jogos variavam em regras e propósitos, mas a essência era a mesma: marcar gols ou objetivos, seja em um gol, uma cesta ou em outro espaço delimitado. Jogos de bola nas civilizações mesoamericanas. Os povos mesoamericanos, como os astecas e os maias, tinham jogos de bola cerimoniais e desportivos. O jogo de bola mesoamericano era um jogo ritualístico com significado religioso, em que os jogadores usavam os quadris para mover uma bola pesada através de um anel vertical. Embora o objetivo não fosse exatamente marcar gols, o jogo envolvia a habilidade de passar a bola entre os jogadores usando os pés. Epísqueros na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, havia um jogo chamado Epísqueros, que envolvia duas equipes disputando a posse de uma bola e tentando passá-la para o lado da equipe adversária. Embora não fosse futebol no sentido moderno, envolvia elementos semelhantes como o uso dos pés e a movimentação de uma bola. Kemari no Japão. No Japão, durante o período Heian, o jogo chamado Kemari era praticado por membros da corte imperial. Nesse jogo, os participantes formavam um círculo e tentavam manter a bola no ar usando apenas os pés, sem deixá-la tocar ao chão. Era um jogo mais cerimonial e estilizado, com ênfase na graça e na habilidade dos jogadores. Esses são apenas alguns exemplos de jogos com elementos semelhantes ao futebol, praticados em diferentes culturas antigas. Embora esses jogos compartilhassem algumas características com o futebol moderno, é importante notar que eles não eram exatamente o mesmo esporte estruturado que temos hoje. O futebol moderno, como conhecemos, com regras precisas e estrutura organizada, teve suas origens na Inglaterra durante o século XIX, como mencionado anteriormente. Bom, deixando de enrolação, vamos então de fato para o nosso assunto. O futebol, tal como conhecemos hoje, teve suas origens em tempos remotos e evoluiu significativamente ao longo dos séculos. No século XIX, especificamente, o futebol começou a tomar forma na Inglaterra, ganhando popularidade e se tornando um esporte de massa. Mas calma, não é essa massa. Nessa época, o futebol ainda não possuía as regras precisas e os uniformes que conhecemos hoje, e sua prática variava entre diferentes localidades. Sabemos então que no século XIX foi de fato onde o futebol moderno se iniciou. E como era a prática desse esporte naquela época? No século XIX, o futebol era praticado de forma recreativa e informal em muitas regiões da Inglaterra. As partidas eram frequentemente realizadas em campos abertos, praças públicas, praias ou terrenos baldios. Existiam estádios naquela época ou então estruturas dedicadas ao esporte, e ao campo de jogo muitas vezes era demarcado por marcos naturais ou improvisados, como árvores ou pedras. Na hora vem na cabeça o chinelinho que era utilizado antigamente para fazer a goleira. O número de jogadores e as dimensões do campo variavam dependendo da localidade e das convenções estabelecidas entre os participantes. Essas partidas informais eram disputadas por pessoas de todas as idades e classes sociais, contribuindo para a disseminação do esporte e para a criação de um senso de comunidade e diversão. Como eram realizadas as regras do futebol no século XIX? As regras do futebol no século XIX ainda não eram completamente padronizadas e uniformes,
Cada localidade ou grupo de jogadores poderia estabelecer suas próprias regras, o que resultava em partidas com variações significativas nas práticas do esporte. No entanto, algumas das regras emergentes nessa época começaram a formar a base para a padronização posterior do futebol moderno. Entre as regras que começaram a se estabelecer no século XIX estavam: proibição de uso das mãos. Uma das regras fundamentais do futebol era a proibição de tocar a bola com as mãos. Os jogadores poderiam utilizar qualquer parte do corpo, exceto as mãos, para conduzir a bola e marcar gols. Toque na bola com os pés. Os jogadores poderiam dar chutes e passes usando os pés para movimentar a bola. Essa regra fundamental do futebol permanece até os dias de hoje. É uma pena que nem todo mundo tem esse controle de bola como deveria ser. Gol e marcação de pontos. O objetivo principal era marcar gols, fazendo com que a bola atravessasse uma linha delimitada como gol. A marcação de pontos variava entre diferentes grupos de jogadores. Duração da partida. O tempo de duração das partidas também não era algo padronizado e variava muitas vezes entre o acordo que era feito entre os participantes. Embora essas regras fossem as mais comuns, é importante destacar que o futebol ainda estava em processo de evolução e padronização. A formalização e padronização das regras só aconteceriam de forma mais abrangente a partir da fundação da Football Association, em 1863, que estabeleceu as bases para o futebol moderno. Foi daí que então deu-se início à era do futebol moderno. Lembrando de seguir o canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações e também comente aqui embaixo qual é o vídeo que vocês gostariam de ver da próxima vez. Um abraço e até a próxima.